vídeo no meu canal e hoje vamos aprender sobre a Bíblia. Hoje a gente vai ver sobre o Isaac e Jacó. Então, vamos começar, né? Primeiramente, vamos ver aqui. Vamos ler, ó. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac era da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filho de Betuel, arameu, de Padarã, irmão de Labão, o arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações. E a Rebeca, sua esposa, concebeu. Ela estava grávida de gêmeos. Então Deus disse para ela: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e um povo será mais forte do que o outro, e o povo maior servirá ao povo do menor. Então nasceu Esaú e Isaac. Esaú saiu primeiro. Ele era forte, era ruivo e era bem peludo. Jacó era o contrário, ele era fraco, era meio fraco. Só que aí Esaú saiu primeiro, por isso ele tinha o direito da primogenitura. A primogenitura é um direito que apenas o filho mais velho recebe, no qual ele era chamado de primogênito. O primogênito era o filho mais velho que recebia toda a herança dos seus pais. Atualmente a gente tem a herança, que passa de pai para filho, e se tem mais de um filho, vai para os dois dividindo igualmente. Mas aqui não, que era diferente. Aí depois Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então colocaram o nome dele de Jacó. Aí pelo menos nasceu. De Esaú viria a nação chamada Edom, que seria inimiga de Israel, mas menor que ele. E também de Jacó nasceria a nação cujo nome era Israel, no qual a gente vai falar mais pra frente, né? Isaac nas terras dos filisteus. Havia fome na terra, além daquela fome primeira nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, que era rei dos filisteus, em Gerar. Lá em Gerar, antes de ele chegar, o Senhor disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque darei a tua descendência e darei a todas as terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. Darei tua descendência a todas as terras vizinhas. Nossa, eu tô me perdendo. Porquanto Abraão obedeceu minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Então Isaac fez isso. Ele continuou na terra onde era que o seu pai, Abraão, estava. Então ele começou a cavar poços. E esses poços que ele cavava, todos tinham água. O povo que ele cavava tinha água. Podia ir um homem lá e falava: Não, isso daqui tá na minha terra, vou pegar. Pegava o poço. Onde Isaac ia, abria o poço, tinha água. Por isso, apareceu de novo, depois de um tempo, apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei tua descendência por amor a ti, por amor de Abraão, meu servo. Então, aqui a gente tem uma promessa que foi feita a Isaac. Logo após, a Bíblia fala sobre as mulheres de Esaú. Esaú era da idade de 40 anos quando tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elom, o Eteu. Essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Eles ficaram tristes por causa que ele teve por mulher uma pessoa estrangeira de sua terra. Então, foi lá. Aí, Jacó já estava velho, os dois já estavam velhos. Aí, foi lá Esaú. Peraí, deixa eu ver o que tá certo. Foi lá Esaú e estava morrendo de fome. Aí Jacó disse:
eu preparo uma lentilha para você, mas você me dá a sua primogenitura. Aí o Esaú, como ele estava faminto, esfomeado, ele falou, vai, faz aí. Então ele vendeu a primogenitura. Porém, ele não cumpriu com a promessa. Então, depois de um tempo, Isaac falou, já sou velho. Então vem cá, meu filho, que eu vou te abençoar. Primeiro, vai lá, prepara um manjar que eu gosto, bem gostoso. Caça lá os animais, faz tudinho pra mim. Aí foi lá. Só que aí, a mãe de Jacó, que era a Rebeca, viu tudo aquilo. E ela ficou, mas Deus disse que o meu filho, Jacó, iria ser melhor. Porque Rebeca amava mais Jacó e Isaac amava mais Esaú. Então, Rebeca foi lá, pegou as roupas de Esaú e disse para Jacó, toma, você vai lá pro seu pai e fala que você é Esaú. Você já tem praticamente a mesma voz. Vai lá pro seu pai, dá esse manjar para ele que eu preparei do jeitinho que ele gosta e você vai ser feliz. Aí Jacó foi lá, medo, mas foi. Já Isaac era cego e ele já não estava mais conseguindo ver. Então foi lá Jacó, roubou a bênção de Esaú. Aí depois Esaú voltou da caça. Isaac até desconfiou, mas ele falou, meu filho, né? Ele é peludo, na mesma voz, me deu o manjar que não falei, é meu filho. Então ele abençoou e deu tudo, absolutamente tudo para Jacó. Então Jacó falou, vixe Maria, agora tem que fugir. Aí então veio lá o Esaú, voltou da caça com o manjar. Aí disse, pai, agora me dá minha bênção. Aí Isaac já ficou, mas assim, eu já te dei a bênção. Aí ele começou a falar. Aí eles falaram, Jacó roubou sua bênção. Nesse momento, Esaú perseguiu, né? Jacó fugiu para a terra de Labão, que nem sua mãe tinha falado. Porque Labão era seu tio. Então ele foi lá para a terra de Labão. Enquanto ele estava indo na terra de Labão, ele estava indo. Ele falou, vou dormir aqui em Betel. Então ele dormiu. Então ele teve uma visão, que uma escada que tocava no céu e anjos subiam e desciam. Aí o Senhor que estava no topo dela, disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, o oriente, norte e sul. E em ti a tua descendência serão benditas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Então ele viu aqui dali e falou, esse lugar vai se chamar Betel. Então ele chamou Betel. Aí ele fez um altar, derrubou todo o azeite que ele tinha e ainda colocou ali no altar a pedra. Então ele foi, deu até pão, azeite, tudo que ele tinha, ele colocou lá. Então ele chegou em Arã e ele viu uma mulher, Raquel. Aí ele chegou lá, Raquel. Peraí, deixa eu ler, peraí, que vocês têm que ter piedade de mim, que eu não sou tão assim não. Depois Jacó o caminho e foi à terra do Oriente. E viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. E porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam pedra sobre o poço para dar de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço. E Jacó disse-lhe, meus irmãos, de onde sois? E eles disseram, somos de Arã. Conheces Labão, filho de Naor? E eles disseram, conhecemos. Então ele foi andando e encontrou com Raquel. Ele se apaixonou por Raquel. Então, quando ele achou Labão, que era pai de Raquel e Lia, ele falou para Labão, oi Labão, tudo bem? Eu trabalho para você, em troca eu quero a mão de tua filha.
a mão de tua filha é por causa que era pedir a filha dele em casamento. Então ele falou, claro, pode trabalhar por 7 anos. Então, trabalhou por 7 anos. Então, ele foi lá, 7 anos, trabalho duro. Então ele se casou com a Lia. Com a Leia, né? Vamos chamar ela de Leia. Aí, Jacó ficou bravo, né? Ele falou, não, queria casar com a Lia, não com a Raquel. Não, queria casar com a Raquel, não com a Lia. Aí ele trabalhou por mais 7 anos. Aí depois sim se casou com a Raquel. Raquel era estéril. Não, o Senhor viu que Leia era desprezada e estéril. Então abriu sua madre. E Raquel era estéril. Jacó amava mais Raquel. Amava mais Lia do que... Não, amava mais Raquel do que a Lia. A Lia era mais desprezada. Então, Jacó começou a ter filhos. O primeiro filho que ele teve foi Rúben, por Leia. Leia deu luz a Rúben, porque o Senhor atendeu minha aflição e por isso me amará o meu marido. Aí depois, o Senhor deu outro filho a ela. E ela diz, porquanto o Senhor ouviu que era desprezado, e deu-me também este, e chamou ele de Simeão. E teve outro filho. Aí ele disse, esta vez se unirá meu marido a mim, porque tenho 3 filhos, e lhe tenho dado. Por isso chamou-o de Levi. Aí depois, vendo Raquel, aí ela concebeu de novo, e teve outro filho. E ela disse, esta vez louvarei o Senhor, por isso chamou-o de Judá, e cessou de dar à luz. Então, Raquel não dava filhos, ela falou, nossa. Aí ela ficou com inveja da sua irmã Lia. Aí ela disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, eu estou no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui a minha serva Bila. Entra ela para que ponha filho sobre o meu joelho, e assim receba os filhos por ela. Aí Bila deu a luz a um filho. Aí Raquel disse, julgou-me Deus, ele também ouviu minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-o Dan. E Bila deu a luz outra vez a outro filho. E ela disse, aí Raquel disse de novo, com grandes lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou ele de Naftali. Também Leia, vendo que sua irmã tava dando muito filho, aí ela falou, não, vou dar minha serva Zilpa. Aí Zilpa teve filho. O primeiro filho, que a Leia disse, veio uma turba, e chamou ele de Gade. Depois teve outro filho. Aí deu luz ao segundo filho. Então disse Leia, para minha alegria, porque minhas filhas me terão bem-aventurada, e chamou Azer. E Rúben, nos dias da ceifa de trigo, achou mandrágoras no campo, e trouxe-as Leia, sua mãe. E Leia então disse Raquel a Leia, ora, dá-me as mandrágoras de teu filho. E ela disse, é pouco os que has tomado meu marido? Tomarás também mandrágoras de meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu de Leia ao encontro. E a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com aquela noite. Ouvindo Deus a Leia, concebeu dando à luz a um 5º filho. De novo. Aí Leia diz, Deus tem me dado um galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido. E chamou-o de Issacar. Leia concebeu outra vez e teve um 6º filho. E Leia disse, Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-o de Zebulon. Depois teve uma filha, ela falou, opa, primeira filha. Então ele chamou de Diná. Deus lembrou de Raquel, ele falou, opa, que ela e ouviu-a e tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E ela disse, tirou-me Deus da minha vergonha. Chamou-o José.
e me acrescentaste outro filho, totalizando 11 filhos. Totalizando 12 filhos, né? Por causa que é de Ná, né? Mas filhos foram 11, por enquanto. Aí, ele foi lá e fez um acordo com Labão. Aí ele diz, aconteceu que deu Raquel luz a José. E disse Jacó a Labão, deixa-me ir de volta ao meu lugar na minha terra. Dá-me as mulheres e meus filhos pelas quais tenho te servido. Ir-me-ei, pois tu sabes que o serviço tem feito. Então eles entraram numa longa conversa. Então Jacó disse, eu fico, mas primeiro você tem que me dar tais ovelhas. As ovelhas brancas, as ovelhas malhadas, as ovelhas pretas e as ovelhas mais raras que tinham. E adivinha? Só dava aquelas ovelhas que ele pediu. Aí Labão falou, não, também quero minhas ovelhas. Aí ele começava a pintar. Só que aí ele começava a fazer umas coisas ali só pra ir nas ovelhas dele. Só que Deus não deixava. E só ia as ovelhas que Jacó tinha pedido. Então, Deus falou, Jacó, ia estar um bom tempo aí. Torna a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, Jacó foi. Chamou seus filhos, suas esposas, seus filhos, seu servo, e foi. E disse o Senhor, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que comem o rebanho, que são listrados, salpicados, malhados, porque tenho visto que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai da tua terra, e torna para a terra de tua parentela. Então Jacó foi para a terra de Isaac. Porém, Labão falou, opa, não. Então ele perseguiu Jacó. Aí Deus disse a Labão, guarda-te, não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Então ele ficou triste, ele ficou com medo, ele não fez nada para Jacó, ele alcançou Jacó, não fez nada, ele só ficou triste por causa que não tinha deixado suas filhas dar tchau pra ele. Aí então ele foi. E eles fizeram uma aliança. Aí então a gente entra na próxima parte que a gente vai aprender. Voltando para aquela terra, para a terra dos seus pais, Jacó falou, meu irmão vai querer me matar. Eu vou pegar e vou dar tantos bodes para ele. Aí ele foi dando. Aí ele falou, isso daqui tá bom. Então ele foi, e levantou naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas filhas, seus 11 filhos e passou o balde de Jaboque. E tornou-os, e fez-los passar o ribeiro, fez passar o que tinha, tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e ele lutou com um homem até o raiar do dia. Ele viu um homem e falou, opa, é um anjo. Ele viu um homem, ele começou a lutar com o homem. Aí, disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoar. Então disse o anjo, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. E o anjo disse, então não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, e os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, deixa-me saber o teu nome. E ele disse, por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E o Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, na minha alma foi salva. Então, foi lá, ele encontrou com Esaú, e Esaú deu um abraço nele. Enquanto ele achava que ia matar o pobre Jacó, não, foi lá e deu um abraço, estava com saudade. Então eles foram lá, eles viviam felizes. Só que aí, Jacó foi lá, deu o último tchau pro pai dele, que era o Isaac, e Isaac morreu. Isaac e Rebeca morreram. Isaac na idade de 180 anos. Muita coisa. Mas, então, o próximo assunto que a gente vai ver vai ser Diná é desonrada. Mas já tá ficando bem longo esse vídeo. Então eu vou fazer uma parte 2. Amanhã eu vou postar. Então se inscreve, deixa o like, amanhã eu já posto. Então, tchau.
Aí eu já posto já a parte do Zé também junto. E aí fica tudo feliz, já. Então é isso. Se inscreva no canal, estuda e tchau.